tripulantes! Eu sou a Adri e quem tá atrás da câmera é o JP e juntos nós vivemos nesse barco aqui que se chama Veleiro Prósperos para dar a volta ao mundo. Mas hoje eu tenho algo muito importante para falar para vocês, porque esta semana no Instagram, aliás, se você não nos segue, vai lá, @ipadive, que você vai ter várias informações e a gente vai conversando pelos stories várias dúvidas. E aí essa semana tivemos dúvidas e muita conversa sobre ancoragem. E hoje eu vou falar para vocês sobre ancoragem ou fundeio para cruzeiristas como nós passar uma noite, ou seja, pernoitar. Vem comigo! Primeiro ponto que a gente vai conversar é sobre os tipos de âncoras ideais para o cruzeirista. Tem vários modelos de âncoras aí, vocês devem conhecer várias, inclusive aquela almirantado, que é a ancorinha mais tradicional. Quando a gente pensa em âncora, pensa nela, mas nela não é ideal para o veleiro de cruzeiro. Então, quando a gente fala para cruzeirista, nesta ordem que eu vou falar são as melhores âncoras. Então existem 3 modelos ideais nesta ordem que eu vou falar de quais âncoras servem para um barco de cruzeiro, um velejador de cruzeiro como nós. A primeira delas é a Rokina, a segunda é a CQR e a terceira é a Danfoss. Esses 3 são modelos muito bons. Eles unham com muita facilidade fundos de areia, lama e lodo, são os que melhor se adaptam com essa âncora, né? Ou melhor, essa âncora melhor se adapta nesses tipos de solo. Uma coisa importante também que você tem que levar em consideração é o peso da sua âncora. O peso da âncora ele vai ser diferente para cada tipo de barco, o tamanho do barco, o comprimento dele e o peso do barco. Então você vai, no momento de adquirir a sua âncora, você vai conversar com o vendedor para ver para qual peso de barco que é indicado aquele tipo de âncora ou o peso daquela âncora. O segundo ponto que nós vamos conversar é sobre o filame ideal para o seu barco. Filame é a quantidade de cabo barra corrente que você vai ter no seu conjunto da ancoragem. Então, primeira coisa, o ideal é que você tenha corrente e cabo, porque a corrente ela vai funcionar como um amortecedor, como uma mola que vai aguentar todos os trancos de que eventuais ventos e ondas possam bater no barco, vão querer tender a agarrar, né, ou soltar a âncora do fundo, e essa corrente ela vai ter a função de amortecimento. Vou explicar daqui a pouco um pouquinho melhor. A segunda coisa, o cabo que você vai unir na sua corrente, ele tem que ser de nylon. Ele não pode ser um cabo que flutue, tem que ser um cabo que afunde, porque se ele ficar flutuando, ele vai prejudicar o objetivo da sua ancoragem, que é colocar mais cabo para baixo da água, né, para manter a âncora lá. Então, super importante você escolher o cabo ideal para o seu fundeio. Outra coisa importante que você precisa saber é o comprimento de cada coisa. Eu vou dar dica aqui para um velejador de cruzeiro como nós, que pretende ter várias ancoragens e velejar por longo prazo. O ideal é que você tenha bastante corrente. Muitos cruzeiristas têm pelo menos 30 metros de corrente e mais uns 50 metros de cabo. Se você tiver condições financeiras ou mesmo espaço no teu barco mais corrente, né, e tudo isso vai depender obviamente do tamanho do teu barco, né, para um barco até 30 pés, 30 metros de corrente, acredito que seja ótimo. Agora, para um barco acima disso, eu já recomendaria botar mais corrente, porque a corrente é sempre mais peso junto com a âncora para que ela fique ali no lugar sem levantar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente qual que é o funcionamento, qual que é a ideia. Vamos fingir que isso aqui é uma âncora, vamos fingir que essa parte laranja é a corrente que você tem e vamos fingir que isso aqui é o cabo de nylon que você vai amarrar lá no barco. Aliás, esse é outro ponto importante. Esse cabo que você prendeu aqui, todo esse aparato, ele tem que estar amarrado no barco, tá, gente? Constantemente. Tanto quando você terminar a sua ancoragem, você tem que amarrar, passar nos cunhos, ou mesmo se você tiver somente corrente, você tem que prender o último elo da corrente ao barco,
porque você não quer perder tudo isso e daí você não vai estar mais ancorado. Mas voltando aqui. Então vamos fingir que isso é a âncora, corrente e o cabo. Qual que é o que eu falei da corrente, dela servir de amortecimento, vocês vão entender agora. Quando a gente joga a âncora, né, o barco tá aqui na minha mão, você jogou a âncora, atingiu o fundo, você deu aquela rezinha com o barco e você foi jogando mais cabo até chegar uma profundidade, a quantidade de filame necessária. Quando você tá com o barco ancorado, olha, isso aqui que vai acontecer. A corrente ela vai estar no fundo e o cabo ele vai subir até o barco. Então, quando você tem bastante cabo solto, você tem possíveis efeitos de correnteza, de vento e de maré, você vai ver que o cabo é que vai se movimentar e com o peso da corrente, a corrente vai ficar lá no fundo. O que não pode acontecer é que a corrente fique esticada assim, porque a qualquer movimento do barco, qualquer onda que ele vir, ele vai levantar o cepo da sua âncora e você vai agarrar. Então isso é o que você não quer que aconteça. Por isso que você joga bastante cabo e bastante corrente, para que isso seja o amortecimento e essa parte aqui da corrente, por isso que é ideal ter pelo menos, para barcos menores até, ter pelo menos 10 metros de corrente. Invista na corrente porque a corrente é o que vai manter o cepo da sua âncora grudadinho no solo e vai evitar com que você garre. Bom, agora vamos falar sobre ancoradouro ideal. Para você escolher o melhor ancoradouro, tem que levar em consideração, primeira de todas, é se o lugar é abrigado dos ventos que estão acontecendo naquele momento. Por que eu falo naquele momento? Porque o vento não é constante, ele não vem sempre da mesma direção. Ele tem uma certa predominância em cada uma das regiões e cada uma das localidades, que até os locais podem te dizer, mas nem sempre vai ser uma regra. Pode ser que o vento mude, né, e vire para outro lado. Então, na ancoragem que você tá, se o vento, normalmente você vai procurar um lugar abrigado, uma baía, um espaço que você consiga ancorar, ele é abrigado dos ventos. Então, como você escolhe isso? Se o vento tá vindo, né, vamos supor, tem um morro aqui e aqui é a baía. O vento tá vindo da direção da terra pra lá, esse lugar aqui vai ser abrigado, né? Agora, esse lugar aqui não. Agora, se o vento virar, aquele lugar já não vai ser mais abrigado. Então, ancorar, ter uma vida de cruzeirista é constantemente procurar nos aplicativos de meteorologia para você observar de onde vem o vento e escolher o seu melhor local de ancoragem. Segundo fator, não pode ser um local muito profundo. A gente procura locais mais rasos porque a gente não tem corrente e cabo ilimitado para fazer ancoragem. Então a gente tem que fazer o dimensionamento da nosso sistema de ancoragem de acordo com as profundidades onde nós vamos. Terceiro ponto, você tem que escolher locais que não tem um grande declive. Por quê? Se você tiver um grande declive lá no fundo, embaixo d'água, você jogou a âncora daqui e o vento tá pra cá. Pode ser que esse grande declive a âncora não unhou de forma eficiente. Então, se bater um vento, ele pode agarrar facilmente ali. E vai ficando mais fundo e mais difícil para aquela quantidade de filame que você jogou dele reunhar e reancorar corretamente. Procure fugir desses locais de ambientes de grande declive. Você descobre na carta náutica. Você vai ver as linhas isobatimétricas daquele local, então foge desses lugares. Terceiro ponto importante é escolher um fundo com boa tensa, principalmente para pernoitar. Muitas pessoas no Instagram falaram: mas e quando ancorar em pedra? Para de insistir na pedra, foge da pedra. Locais de ancoragem de pedra são ruins. A âncora em geral, essas 3 âncoras que eu mencionei, que é a Rock, a Danfor e a CQR, elas não fazem uma boa ancoragem em pedra. Então você simplesmente não tem o melhor recurso para fazer uma ancoragem em pedra. Então fuja disso. Agora, vamos supor que não tem outra alternativa, que o local é de pedras mesmo, né? Se esse for o único lugar abrigado disponível naquele momento, você tem que se precaver, porque pode ser que a sua âncora enganche de um jeito que você não consiga tirar ela depois. E você vai provavelmente precisar mergulhar para desvencilhar a sua âncora do enrosco lá. Você colocar uma boia de airink ali na sua âncora. Então a boia de airink ela pode ser qualquer coisa, inclusive uma garrafa PET vazia que você tiver amarrado num cabo, num fio de nylon, num fio de pesca, que todo mundo tem linha de pesca no barco em geral. Usa isso como uma forma de evitar você perder a sua âncora e você conseguir sinalizar onde ela tá. Agora, quando eu dou de
de fio, né, o fio de nylon que eu for amarrar na minha âncora, quantos metros eu dou? Quantos metros for a profundidade da sua ancoragem. Então você vai amarrar a sua boia de arinque amarrada na sua âncora, você tem que ter a quantidade de metros desse fio de nylon suficiente para ir até a superfície para você enxergar a boinha lá, tá? Então, e ela também não pode forçar muito. Se você tiver uma boia realmente de arinque, você precisa colocar cabo suficiente para que no momento da pré-amar, que é a maré mais alta daquele local, você tenha cabo suficiente para ela não ficar forçando também a âncora para cima. Claro que em relação à maré, você vai precisar consultar a tábua de marés do local onde você tá para ter certeza qual que é a variação de maré naqueles dias que você vai ancorar ali. Como saber o espaço do giro do teu barco? Isso é muito difícil de dizer, porque não existe uma regra. É com a prática que você vai aprendendo. Procura ficar perto dos barcos que são similares ao seu. Porque os barcos de diferentes tamanhos, diferentes modelos, por exemplo, o monocasco versus o catamarã versus o barco de pesca. Eles têm pesos diferentes, áreas para receber vento diferentes, contato com a água e arrasto diferentes. E quando os barcos estão numa região onde não tem influência de correnteza, os barcos eles vão estar alinhados com o vento. Só que um monocasco ele tem uma velocidade de movimentação muito diferente de um catamarã, que é muito mais leve e tem uma área fora d'água muito maior. Então o catamarã normalmente quando muda o vento, ele é mais rápido para fazer esse giro. O monocasco é um pouquinho mais lento, os barcos de pesca mais lentos ainda, porque costumam ser, aqueles barcos enormes, né? Costumam ser mais pesados. Então fique perto dos barcos que são similares ao seu. Deu a sua reforte, acha que ficou muito perto ou de um acidente geográfico, uma pedra, alguma coisa assim, ou de uma outra embarcação, ou de uma poita, é melhor você refazer a ancoragem, tá? Refaça enquanto é dia, porque se der alguma coisa de errado durante a noite vai ser muito mais difícil de você corrigir. Quais são os reais procedimentos para você fazer uma ancoragem ideal? Bom, são basicamente 5 procedimentos. Primeiro deles, você vai jogar a âncora do seu barco. Olha, eu já vi muita gente jogando como se nunca mais quisesse ver a âncora na frente. Não é assim, tá, gente? Você libera a âncora, mas libera aos poucos o cabo e a corrente para que você tenha sensibilidade de quando a âncora chegou no fundo. Porque se você jogar tudo de uma vez, nós, por exemplo, temos 70 metros de corrente. Então, basicamente, a gente até hoje só ancorou com corrente, a gente nunca chegou nessa parte do cabo. Por exemplo, nossa corrente, que é de 8 milímetros, a cada 1 metro de corrente, ela pesa 1,2 kg, 1,3 kg. Então, é pesado também. Então, você não pode soltar à torta direito toda a corrente que você tiver indiscriminadamente. Você precisa sentir, primeiro, que a âncora chegou no fundo. O que vai acontecer quando você joga delicadamente a sua corrente? Claro que no começo, quando você joga a âncora, ela vai mais rápido e ela vai levar mais corrente. Mas vai chegar um ponto que você vai perceber que a sua corrente vai diminuir a velocidade que ela está indo. Nesse momento, o que aconteceu? É que a âncora chegou no fundo e tem corrente suficiente até o barco. Aconteceu isso, avisa para quem tá lá no timão e no controle do motor que ele já pode começar a dar uma rezinha de leve, mas é uma ré de leve, tá? É como se fosse engatar o motor a ré, só engatar, não é acelerar ele a ré. Indo devagarzinho, o que vai acontecer? A sua corrente vai ficar aqui bonitinha e você vai gradativamente soltando a quantidade de filame, de cabo ou de corrente, né, o filame que você for jogar, para aquela profundidade. Qual que é o tamanho ideal deste filame? Ele vai estar diretamente proporcional à sua profundidade. Você tem que conhecer a profundidade do seu local. Ou pela quantidade de corrente que você jogou e cabo, e você sabe, tem marcações no seu cabo, na sua corrente, de quanto que tem ali de profundidade aproximada. Ou você tem uma sonda, um ecobatímetro, um profundímetro, que vai te dizer quanto que tem de profundidade ali. O ideal para você pernoitar é no mínimo 5 vezes a profundidade que você vai ter que jogar de filame. Então, se você vai ancorar no local de 5 metros de profundidade, vou fazer 5 metros para facilitar a conta, 5 metros de profundidade, 5 vezes 5 vezes é o filame, 5 vezes 5, 25 metros é o mínimo que você vai jogar para ficar nesse local.
Por que que eu tô dizendo e enfatizando mínimo? Porque essa é uma condição ideal de tempo, temperatura, pressão, correnteza e tal. Se nada acontecer naquela noite, se não houver previsão de mudança de vento, que isso não é garantido, né? Você vai estar seguramente ancorado com tranquilidade com 5 vezes a profundidade, tá? Agora, quer dormir tranquilão e seguro e tendo certeza que vai dar tudo certo, mesmo que o tempo seja bom, ou se ele está prevendo assim dar uma virada, jogue no mínimo 7 vezes a profundidade. Então, 5 metros de profundidade vezes 7 vão dar 35 metros. Jogue 35 metros. Então, gente, só lembrando, quanto mais cabo você jogar, maior é a garantia que você tem que esse início de corrente ele vai permanecer no solo sem levantar o cepo da sua âncora. E esse tanto de cabo que você jogar, ele vai funcionar como o amortecedor do barco. Esse seio que forma aqui no seu cabo ou na sua corrente é o que vai garantir a sua boa ancoragem. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que a âncora, nossa, só 15 quilos que tem a sua âncora aqui no Prosperous, né, para um barco de 6 toneladas, 7 toneladas agora. Sim, só 15 quilos. Mas o que faz a diferença da ancoragem é o comprimento de filame que você permite, que faz esse seio que é o amortecedor da ancoragem. Chegou a hora de prender o seu cabo ou a sua corrente ao barco, essa ponta, né? Como que você prende? Tem o cabresto que você pode colocar na sua corrente, que ela trava a corrente e você puxa 2 cabos ou um cabo que amarra nos cunhos ali da frente, na proa do barco. Ou se você já tá no cabo, passa o cabo fazendo um nó de cunho no cunho. Chegou a hora de você garantir que a sua ancoragem está bem feita, que a sua âncora de fato unhou o fundo. Então, como você garante isso? Você jogou aquela quantidade, o cabo vai estar do barco até a água, mais ou menos aqui, vai estar na vertical. Aí você pede para quem tá lá no timão para dar uma rézinha de leve, pode engatar mais, né? Não só o engate, já coloca uma ré um pouquinho, tipo 1000 RPM, assim, para você ir dando uma ré devagarinho para ir esticando o cabo e a sua corrente. Então, você vai esticando. Quando você começar a enxergar, aqui quem tá na proa do barco, começar a enxergar o cabo esticar, se ele só esticou e aí você percebe que o barco ele tá parado no mesmo lugar, fala pra quem tá lá no timão, no comando, pra dar uma ré mais forte. Chega na velocidade de cruzeiro do seu motor. O nosso aqui no Prosperous é 2100 RPM. Então, quando a gente chega nesse ponto que eu percebo, ou que o JP percebe, que o cabo tá bem esticado, que a nossa corrente tá bem esticada, a gente manda esse comando e aí a gente acelera o motor a 2100 para ter certeza que essa âncora não vai sair do lugar. Se o cabo ficou ali, o barco não se movimentou, e para você ter essa certeza você tem que fazer marcações em terra para você monitorar isso, né? Ele fez isso aqui e só ficou esticado, joia, sua ancoragem tá perfeita. Agora, se quando você deu essa ré, o seu cabo foi fazendo isso aqui, ó, ele foi saltitando, quer dizer que a âncora não unhou no fundo e que, portanto, você vai precisar refazer a sua ancoragem se você não tiver mais espaço. Se você tiver espaço, vai dando ré para ver se ela vai enganchar. Chegou no seu limite de dar ré, não ancorou? Recolhe tudo, volta lá, reancora, tenta reancorar no mesmo local ou escolhe um outro local, porque provavelmente aquele fundo não tá ideal ali para fazer essa ancoragem, tá? Só para o barco e só desliga tudo quando você tiver certeza que não tá mais pulando. Então parou de pular, esticou, aí sim você tem garantia que você tem uma boa ancoragem. Lembrando que essa esticada, use o cabresto e amarre isso no seu cunho, né? Principalmente se você tiver um guincho, não faça essa esticada com o guincho, faça no cabresto, porque o guincho é um equipamento muito caro para você ficar forçando, ele pode estragar as engrenagens do seu equipamento.
E por fim, é que você precisa marcar pontos em terra, fazer marcações em terra visuais para você monitorar a sua ancoragem. Permaneça no barco por pelo menos uns 30 minutos para você ter certeza que a sua ancoragem está tudo certo, se não vai girar, se o vento não vai mudar, enfim, por 30 minutos mais ou menos, se você precisa, tem muita pressa de sair. Se você vai pernoitar naquele local, marca esses pontos em terra em relação ao teu barco, né? Principalmente se o vento ficar constante naquela direção, para você saber mais ou menos onde que tá a terra, aquele ponto, e você, de repente, se eventualmente você achar que de madrugada agarrou alguma coisa, você encontrar esse ponto novamente. Claro que daí você vai precisar de um farolete, né? Uma lanterna boa para você rever esse ponto na madrugada. Mas uma coisa que a gente sempre recomenda para você ter uma noite de sono tranquila numa ancoragem, principalmente no início, quando você não tem muita experiência em fazer ancoragem, tenha um aplicativo da sua ancoragem. Então, quando você jogar a âncora, você aciona o aplicativo que ele, por GPS, ele vai marcar a sua posição georreferenciada e ele vai te dar um raio de giro permitido ali do que você acha que é bom. Então, vamos supor, você ancorou e jogou 35 metros de corrente ou de filame, né? Para essa ancoragem, você vai botar o seu raio ali de 35 metros. Se você sair do raio de 35 metros, o aplicativo vai acionar um alarme e você vai checar a sua ancoragem. E agora, por fim, uma parte extra, né? Dúvidas corriqueiras que a gente também recebeu lá no Instagram. Então, lembrando, vai lá no Instagram, @ipadive, para você acompanhar essas discussões em tempo real aí. Cada semana a gente discute um assunto diferente. Uma coisa que todo mundo pergunta é quantas âncoras ter a bordo? O velejador de cruzeiro, ele é um velejador bem precavido. Pela segurança da marinha, cada embarcação deve ter 2 âncoras, né? Uma de uso contínuo e uma reserva. Tem muita gente que compra âncora reserva menor, porque vai guardar num lugar, num espaço pequeno e tal. Nós não recomendamos que a sua âncora reserva seja menor. Então, por exemplo, a nossa é uma âncora de 15 quilos e a nossa reserva também é de 15 quilos. Por quê? Porque se já deu problema com a sua primeira âncora, quer dizer que a reserva vai ter que tirar de um apuro. Então, ideal é que ela seja igual ou ainda melhor do que a sua primeira âncora, tá? Eu sei que muita gente quer economizar espaço, mas âncora é um negócio que garante a salvação da sua embarcação e possivelmente da sua vida. Então, não é um negócio, um equipamento que você tem que reduzir espaço ou economizar, tá bom? Então, recomendamos sempre que as 2 âncoras sejam iguais ou similares em potência e peso. E tem muitos velejadores ainda que tem uma terceira âncora, que também acho completamente plausível, e a gente também, inclusive, está indo atrás de uma terceira para a gente ter mais uma reserva aí em eventual problema que a gente enfrente. Segunda dica que eu queria dar é que mesmo que a sua ancoragem super rasinho, você não vai seguir a regra de 5 vezes a profundidade, tá? Por quê? Vamos supor que seja 3 metros de profundidade. 3 vezes 5 vai dar 15 metros. 15 metros de corrente não são suficientes para manter, como eu falei para vocês, o cepo da sua âncora grudadinho no fundo. Caso venha uma onda, caso mude o vento, ele não vai permanecer ali. Então, por isso que é importante você jogar no mínimo 20 metros, não importa a profundidade que você ancorar. Terceira regrinha, né? Quando você chega numa ancoragem que tem vários barcos e vários barcos estão chegando, procure ficar o mais afastado que você puder desses barcos. Porque numa eventual mudança de vento, de maré, qualquer coisa, a tendência é que nem todo mundo conhece essas regras que a gente está passando, então a tendência de ter um barco garrando e saindo atropelando outros é grande, então procura se afastar. Ah, Adriana, não tem como me afastar porque eu vou ficar num lugar muito fundo. Ok, fica no lugar mais raso, mas saiba que se você foi o último a chegar naquela ancoragem, ali naquele local, e se você agarrar e bater em alguém, a responsabilidade de recolher a âncora e mudar de ancoragem é tua, é da pessoa que chegou por último. Então, se você chegou no local, veio um outro barco, garrou, veio pra cima de você e ele fica, vai, sai aí, não sei o que eu tô garrando. Claro, se você não quer danificar seu barco, mas a grosso modo, quem deveria fazer a reancoragem
seria a pessoa que chegou por último. Então essa é uma regra de convivência que praticamente todos os velejadores conhecem, mas alguns querem desrespeitar. Então tem muita gente que ancora mal ou que tem preguiça de retirar todo o filame da água e a âncora e aí fala pro outro: você que tem guincho aí, tira você, muda você de ancoragem. Não vou mudar, então quem chegou por último é que mude. Quarto ponto que eu queria enfatizar é: fica de olho na maré. Tem muitos locais que a variação de maré é enorme, então considera a profundidade do local onde você tá com a variação da maré. Então não vai largar seu barco: estou numa ancoragem de 5 metros de profundidade, está tudo bem, o meu calado é de 2. Ok, está a 5 metros, mas você está na pré-mar ou na baixa-mar? Porque se você estiver na pré-mar com 5 metros e você estiver num local que a variação de maré é mais de 3 metros, você vai encalhar, vai tomar o barco, então tem que tomar cuidado. Olha a tábua de marés sempre que você estiver numa ancoragem que você não conheça, num local que você é recém-chegado. E por fim, mas não menos importante, a quinta dica que eu queria dar é sobre ancoragem em rio. Rio normalmente tem uma certa correnteza da maré vazante, maré enchendo. Essa correnteza, ela é muito mais forte nas luas cheia e nova. Então fique atento a essa correnteza. Como ancorar então se você tem essa variação? Você precisa deixar o seu leme, a sua roda de leme, a sua cana de leme, um pouquinho, levemente viradinha, né? Não vai deixar o leme reto. Você vai deixar ele levemente virado para no momento que essa maré virar, você não enroscar o seu leme e a sua quilha na sua própria âncora, no seu próprio filame. Ok? Então essas foram as dicas. Tem mais alguma dúvida de ancoragem? Sei que foi um vídeo bem extenso e com muitas técnicas e tal, mas espero que tenha sido proveitoso para você. Se você tiver mais alguma dúvida ou alguma dica que você queira dar pra gente, escreve aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer pra gente responder. Brigadão, galera! Beijos pra todos, bons ventos e se cuidem. Olha a tábua de... Tá? Agora pode dar a ré forte, né? Não pode acontecer isso.